Vamos agora então começar a parte financeira do modelo de negócio, falando do bloco do fluxo de receitas. Nesse bloco a gente vai pensar qual que é o caixa, o dinheiro que a empresa gera de cada um dos segmentos de clientes que ela pretende atender. É importante falar que nesse caso a receita ela não deve ser necessariamente a receita contábil, mas sim a receita menos o custo que existe para atender aquele segmento. Sendo assim, então, aqui a gente está falando de fluxo de receita, mas na verdade é o lucro gerado por cada um dos segmentos de clientes que a empresa pretende atender. Cada um dos segmentos de clientes pode gerar um ou mais fluxos de receitas. Então, ele pode comprar um produto e depois comprar outras soluções, outros serviços agregados ao produto, ou ele pode fazer uma única compra. E cada fluxo de receita deve ter mecanismos de precificação diferenciados. Então, eventualmente um fluxo de receita pode ter uma lista de preço fixa. Um outro fluxo pode ter o seu preço determinado por negociação. Um outro fluxo de receita pode ter seu preço determinado pelo volume de compras. Então, cada fluxo de receita ele deve ter um mecanismo de precificação próprio. Existem dois tipos diferentes de receita. O primeiro tipo é a receita por transação, ou seja, uma receita que é gerada de um pagamento que o cliente faz uma única vez. É uma única compra. Ele entrou na sua loja e comprou uma peça de roupa, ele entrou na sua loja online e comprou um livro, ele foi na concessionária e comprou um carro, e isso aconteceu uma única vez. E outra forma de receita é a receita recorrente, gerada pelo pagamento recorrente toda vez que você entrega valor ao cliente ou por um suporte após a compra. Então, quando o cliente compra um carro, que depois ele vai na concessionária fazer a manutenção, fazer a revisão, que depois ele vai trocar um pneu. Então, esse produto ele pode gerar receitas ao longo do tempo. Nesse caso, a gente chama de receita recorrente. Claro que se a gente está falando, comprei um carro hoje, vou comprar outro carro só daqui 5 anos, quando eu for comprar um modelo novo, nesse caso não é uma receita recorrente. Receita recorrente é decorrente daquele mesmo bem ou daquele mesmo serviço que eu estou oferecendo, gerar diversas receitas diferentes e não apenas em um único momento. Esses dois fluxos de receita são bem legais de serem vistos no mercado de telecomunicações, por exemplo. Então, a receita de transação seria o valor que o cliente desembolsa para adquirir um novo aparelho. E a receita recorrente é a receita que o cliente gera todo mês ao pagar pelas ligações, pelos serviços que a operadora de telefonia oferece. O que acontece? Muitas vezes, para ter um bom cliente que gera uma boa receita recorrente, a empresa opta por diminuir a receita da transação. Então, muitas vezes a empresa subsidia o aparelho que esse cliente vai ter para tê-lo como um cliente que vai gerar receita recorrente para ela através da compra de outros serviços que ela oferece. Algumas perguntas que a gente pode fazer para ajudar a determinar o fluxo de receitas. A primeira delas é: por qual valor que os consumidores querem realmente pagar? O que eles veem de valor no meu produto, no meu serviço, na minha solução, que eles estão dispostos a pagar um preço por isso? A segunda pergunta que a gente tem que fazer é: por qual valor que eles pagam atualmente? Então, quanto que eles pagam atualmente em produtos semelhantes, que resolvem o mesmo problema, e também o que eles valorizam nesse produto. Qual é a proposta de valor desses produtos que faz eles gastarem dinheiro? Outra pergunta que eu preciso fazer é como que eles pagam atualmente. É uma mensalidade? Uma assinatura? Pagam uma vez apenas? Paga em cartão, em dinheiro? Então, como que é feito esse pagamento atualmente dos produtos dos concorrentes? Mais uma pergunta é: como que os clientes gostariam de pagar? Às vezes eles estão pagando hoje de uma forma e a inovação da sua proposta de valor, do seu modelo de negócio, pode ser justamente oferecer a eles a mesma solução, sendo paga de uma outra maneira.
Mais uma pergunta que se deve fazer é: enquanto cada fluxo de receita colabora com os resultados gerais da empresa, ou seja, olhar os fluxos de receitas dos seus produtos, das suas soluções e entender a importância, a participação delas na receita total da empresa. E por fim, você precisa pensar também como que isso evolui no futuro. Será que tem alguma receita que vai ser mais importante no começo da sua empresa e vai mudar com o passar do tempo? Será que tem algum novo produto, alguma nova solução que você acha que vai vender pouco no começo e depois vai melhorar essa venda? Então, entender como que esses fluxos de receitas evoluem ao longo de um determinado período no seu modelo de negócio. Vamos ver então agora algumas fontes, algumas formas de você gerar receita para a sua empresa. A primeira é através da venda de um produto ou serviço. Esse é o tipo mais comum de venda de receita. E nesse tipo, a pessoa que comprou, o seu cliente, ele passa a ter o direito de uso total daquilo que ele comprou. Essa compra, inclusive, ela pode ser física ou até mesmo uma compra online. Então, por exemplo, na Amazon, você pode comprar um livro online e você pode ter o direito de usar esse livro para sempre. Mas você também pode comprar um livro físico, ou você pode ir numa loja e comprar um automóvel que você vai poder usá-lo sempre que você quiser e no futuro até revendê-lo. Você pode comprar uma roupa, você pode comprar até mesmo um serviço que você vai utilizar disso, né, que você vai receber esse serviço uma vez e depois não vai receber novamente, né? Uma segunda forma de pagamento é o pagamento por utilização, ou seja, você paga sempre que você utilizar aquele produto ou serviço. Então, estou falando aí de você comprar um filme no pay-per-view da televisão, você vai pagar quando você utilizar. Ou uma assinatura de telefone, você paga quanto que você fala todo mês. Então, essa é uma nova forma de gerar receitas para a empresa. Mais uma forma de gerar receita é através da assinatura, ou seja, você pagar um valor fixo ou praticamente fixo todo mês para poder utilizar determinado bem ou serviço. Temos aí o caso de canais de televisão por assinatura, onde você paga uma taxa mensal para ter acesso a uma quantidade de canais na sua televisão. Temos também, por exemplo, quando você paga para receber uma revista semanalmente ou mensalmente, né? Então essa é mais uma forma de geração de receita para a empresa. Outra forma é o empréstimo, o aluguel ou mesmo leasing, onde você paga um valor por utilizar aquele bem, por ter o direito de utilizar aquele bem por determinado período. Então, cada vez mais, por exemplo, as pessoas pagam um aluguel, ela pode utilizar aquele carro para fazer o que ela quiser durante um determinado período e depois disso ela devolve o carro. Você também pode pagar para morar, por exemplo, num apartamento. Então, você paga para utilizar aquele bem por um determinado período, mas aquele bem ou mesmo aquele serviço ele não é seu, né? Ele continua sendo de um outro proprietário. Mais uma forma de gerar receita é através do licenciamento, onde alguém que detém uma propriedade intelectual permite que uma outra empresa utilize essa propriedade intelectual para fazer um produto, por exemplo, e gere receita com isso, pagando então uma taxa de licenciamento para o detentor dessa propriedade, né? Isso é muito comum na indústria. Às vezes algum inventor detém um produto, detém uma patente, mas não tem interesse em produzi-lo, ou não tem capacidade em produzi-lo. Ele pode licenciar para que outra empresa o faça. Também na indústria de brinquedos, por exemplo, quando alguém cria um personagem, por exemplo, e faz um filme, ele pode licenciar para que uma indústria produza brinquedos desse filme e pague pela utilização do licenciamento dessa marca, desse direito autoral. Temos ainda uma outra fonte de receita, que é a taxa de corretagem, que é um valor percentual pago em cima de um serviço prestado entre duas partes. Então, por exemplo, quando um corretor vende um apartamento, ele recebe uma porcentagem dessa transação, que é chamada de taxa de corretagem. Ou no cartão de crédito, quando ele cobra uma porcentagem
da transação. Também isso é chamado de taxa de corretagem. E por fim, temos uma receita que pode ser gerada com propaganda ou publicidade. O que consiste isso? É a venda de mídia em determinado produto ou serviço. Então, você pode ter um site, por exemplo, e alguém pode pagar para colocar uma publicidade no seu site para divulgar o produto dele. Ou você pode ter um time, uma equipe esportiva, e alguém pode pagar para aparecer na camisa. Ou até mesmo alguém pode pagar para expor a marca em um imóvel que você tem. Então essa é uma receita gerada pela publicidade. Vamos agora falar dos mecanismos de precificação que também fazem parte aí do bloquinho de receitas, né? Existem dois principais mecanismos de precificação: os preços fixos e os preços dinâmicos. Preços fixos são aqueles que são definidos previamente e se baseiam em uma variável estática, enquanto que o preço dinâmico é aquele que pode mudar em função do mercado. Vamos falar um pouquinho mais de cada um deles. Primeiro temos a lista de preços fixos, ou seja, temos um preço fixo para o produto ou para o serviço e sempre um preço fixo para cada serviço ou produto adicional, né? Uma segunda possibilidade é eu ter um preço fixo segundo as características do produto. Então, dependendo da quantidade ou da qualidade ou de algumas características a mais que eu posso colocar no produto, alguns acessórios a mais que eu coloco naquele produto, isso vai adicionando valor. Por exemplo, um carro que tenha um preço fixo no seu modelo básico, e eu adiciono um motor, eu adiciono direção hidráulica, eu adiciono um pneu diferente, e tudo isso vai aumentando um preço, e um preço já pré-fixado, já estabelecido. Posso ter uma política de precificação diferenciada também para segmentos de mercado. Então, determinado produto que, dependendo do segmento que eu vou atender, ele tem um preço, mas um preço já fixo, anteriormente estabelecido e conhecido. Claro que nesse caso você precisa saber diferenciar muito bem a oferta que você está fazendo, o que é que você está oferecendo, porque uma pessoa saber que está pagando pela mesma coisa, pela mesma proposta de valor, um preço diferente do que outra paga, pode gerar problema. Então você pode ter preços fixos para segmentos de mercados diferentes, mas você precisa saber diferenciar a oferta, é aquilo que a gente falou já sobre as Havaianas. Então você pode ter um preço fixo para Havaianas para um segmento premium e para um segmento não premium, mas ela vai estar disposta em um local diferente, ela pode ter algumas mudanças no produto, enfim, pode conter outras coisas que façam fazer sentido essa precificação diferente por segmento. E uma última forma de precificação através do preço fixo é um preço fixo por quantidade. Então, por exemplo, tem determinado preço para se adquirir até 10 produtos. Se você adquirir de 10 a 20 produtos, esse preço muda e assim por diante. Então são as 4 formas de se pensar em um mecanismo de precificação, tendo por base o preço fixo. Agora vamos falar dos mecanismos de precificação de preço dinâmico, ou seja, preços que podem mudar em função do mercado. Primeiro temos a negociação. Então é um preço que é negociado entre as duas partes e depende da habilidade e do poder de negociação de cada um deles. Então é um preço onde o cliente pode pedir um desconto, onde o cliente pode tentar uma barganha. Então esse preço ele não é fixo, ele é sempre negociado entre fornecedor e comprador. Podemos ter um preço dinâmico baseado no que a gente chama de gestão da rentabilidade. Ou seja, é quando o preço depende do momento da compra. Então, isso é muito comum com passagens aéreas. As primeiras passagens, elas são vendidas normalmente a um preço pequeno, e conforme vai chegando a data do voo, conforme vai tendo menos disponibilidade no voo, os preços eles podem ir aumentando devido aí a essa demanda maior do que essa demanda maior que a oferta, né? Então é um preço que a gente chama de gestão da rentabilidade. Temos também o que a gente chama de mercado em tempo real,
que é quando, baseado em oferta e demanda, esse preço se estabelece dinamicamente. Temos, por exemplo, preços de ações aqui, bastante comum nesse caso. E temos o arremate, que é quando existe uma licitação ou quando existe um leilão que determina um preço de arremate para determinado bem ou serviço. São esses, então, os mecanismos de precificação fixo e os mecanismos de precificação dinâmicos.